Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes para partilharem o canal, para colocarem gosto, para baixarem o aplicativo da Rádio Transforma. É fácil e é gratuito. Continuaremos a falar hoje, inevitavelmente, do tema da Ucrânia. Aquilo que nós, a cada momento, pensávamos que ia terminar com relativa rapidez, de um instante para o outro há um volte-face e parece que se vai prolongar por mais tempo, muito mais tempo do que pensávamos. Ainda há pouco parecia que as conversações estavam no bom caminho, num caminho de um acordo. Agora, aquilo que vemos é um passo atrás, se não dois passos atrás, no sentido do acordo. Isso deve-se, em grande parte, à falta de vontade dos senhores da guerra de chegarem a um acordo. Na realidade, não há, por parte dos verdadeiros mandantes desta guerra, a Rússia, por um lado, e Estados Unidos, particularmente Estados Unidos, por outro, não há vontade nenhuma dos Estados Unidos acabarem com esta guerra. E a prova disso é aquilo que está a suceder com os massacres, ou alegados massacres. Pois a Ucrânia e os Estados Unidos e a União Europeia alegam que houve massacres na Ucrânia, nomeadamente em Bucha, e invocam a existência desses massacres para lançarem nas Nações Unidas um ataque fortíssimo contra a Rússia e pedirem inclusivamente a expulsão do Conselho dos Direitos Humanos da Rússia. Ora bem, esses massacres poderão, não há certeza, a Rússia nega, nós não sabemos, e as guerras são locais onde aquilo que é em primeiro lugar abatido é a verdade. Portanto, não sabendo nós o que é a verdade na guerra, não podemos ter a certeza de que houve realmente esses massacres e que tudo não passa de uma encenação, como diz a Rússia. Há probabilidade, efetivamente, de ter havido massacres. Havendo massacres, é óbvio que, por todas as razões e mais algumas, há motivos para a Rússia ser expulsa do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Agora, o problema é outro. Efetivamente, a Rússia viola os direitos humanos. Mas não é de agora. Já há muito tempo que tem andado a violar os direitos humanos. Mas não é só a Rússia. O que se passa, por exemplo, com os Estados Unidos nas guerras que provocou no Vietnã, no Iraque, no Afeganistão, na Síria, na Líbia, na Bósnia, na Sérvia. Quantos assassinatos, quantos massacres é que não foram perpetrados em todas essas invasões? Mas não é só nos Estados Unidos. Nós vemos massacres. Por exemplo, o governo, o poder criminoso da Arábia Saudita, violador constante dos direitos humanos. Até faz parte do Conselho dos Direitos Humanos, da Comissão dos Direitos Humanos, um cinismo absolutamente inacreditável. E outros países pelo mundo fora que violam constantemente os direitos humanos. E, efetivamente, quem viola os direitos humanos deve ser expulso de toda a Comissão das Nações Unidas que defende os direitos humanos. Mas não é só a Rússia, são todos que devem ser expulsos. Infelizmente, o cinismo neste mundo graça. E aquilo que era exigível a quem, como Biden, por exemplo, disse que os Estados Unidos deviam liderar pela força do exemplo e não pelo exemplo da força, aquilo que se está a ver é que não se passa nada nesse sentido. O que se está a ver é uma manifestação do mais vergonhoso cinismo por parte dos Estados Unidos. Claro que cinismo idêntico por parte da Rússia. São ambos cínicos, são ambos maus e, como diz o outro, entre os dois praticamente venha o diabo que escolha,
escolhemos os Estados Unidos. Já dissemos aqui que preferíamos os Estados Unidos porque, apesar de tudo, os Estados Unidos ainda têm um respeito pelos direitos humanos, têm violações, mas dentro dos Estados Unidos há um respeito, do modo geral, pelos direitos humanos. Tem muita coisa criticável, mas, do modo geral, é aceitável. Portanto, os Estados Unidos, apesar de tudo, ainda são uma potência que defende, em termos genéricos, os direitos humanos. Não quer dizer que não mande fazer golpes ao longo de todo o tempo nos Estados Unidos. E a tragédia que está a acontecer no Brasil agora, por exemplo, tem a mão dos Estados Unidos e a mão particularmente de Biden, que foi o autor do golpe contra Dilma e foi um dos responsáveis pelo facto de Bolsonaro ter chegado à presidência. Estas são as verdades e nós não estamos aqui para encobrir cínicos. Estamos aqui para dizer a verdade, seja ela contra quem for. É isso que nos preocupa. A defesa da verdade e dos princípios sagrados da liberdade, da igualdade e da fraternidade, que estão a ser constantemente violados pelas potências e pelos seus tiranetes, que no fundo são joguetes por todo o mundo, de um lado e do outro. Essas acusações acabam por ser contrárias ao processo de paz. Vemos agora que também é contrário ao processo de paz um falhanço enorme da Rússia. A Rússia pensava que ia fazer aquilo que se chama habitualmente um blitzkrieg, uma guerra relâmpago, e que iria destruir a Ucrânia num curto espaço de tempo. Afinal de contas, não está a conseguir. E, pelos vistos, o primeiro falhanço é dos serviços de inteligência russos. Os serviços de inteligência russos previram e informaram Putin de que quase numa semana a Ucrânia iria capitular. Afinal de contas, essa semana está a parecer uma guerra de longo prazo. Putin, na realidade, meteu-se também num atoleiro. E, em consequência disso, ele já mandou para a prisão domiciliar em 9 de março o chefe e vice-chefe dos serviços secretos russos. Mas, por outro lado, há algo de estranho também no facto de a Rússia nem sequer estar a usar em pleno a Força Aérea, sobretudo a Força Aérea, também a Armada Russa, mas a Força Aérea não está a ser utilizada em pleno. É estranho que a Força Aérea teve um papel importante na guerra na Síria e foi essencial para que Assad vencesse e se mantivesse no poder, e agora, estranhamente, a Rússia não está a utilizar a Força Aérea. Não se percebe bem porquê. Como não se percebe bem porque é que Kiev era um objetivo primeiro, numa fase inicial, e depois deixou de ser, e a Rússia se voltou apenas para o Donbass. Ou melhor, perceber-se-á no sentido de ser um passo para alcançar a paz. Há uma diminuição das zonas de conflito. A zona de conflito centra-se no Donbass, retira-se de Kiev e de outras cidades mais no centro e no norte da Ucrânia e passa a centrar-se no Donbass. Simplesmente, apesar disso, o processo de paz está a marcar passo. Vamos a ver se realmente o processo de paz avança, embora se preveja pela posição dos dois contendores, pela agressividade, pelas sanções que estão a ser movidas contra a Rússia, prevê-se que a guerra se vá prolongar por muito tempo. É o objetivo dos Estados Unidos fazerem ajoelhar a Rússia através, nomeadamente, das sanções e de um desgaste, sobretudo, do desgaste dos meios de comunicação mundial que veem a Rússia como um autêntico demónio a nível mundial. Putin é o símbolo do mal a nível mundial, devido à prevalência dos meios de comunicação americanos. Curiosamente, os meios de comunicação chineses, apesar
das manifestações de amor profundo entre a China e a Rússia, a verdade é que os meios de comunicação chineses acabam por ser relativamente críticos quanto às ações de Putin e céticos relativamente ao desenrolar da guerra. Claro que isso sucede em grande parte porque eles percebem que, nomeadamente, a guerra eletrónica e tudo aquilo que diga respeito à tecnologia de ponta, na Rússia, pelo menos no que toca à utilização da infantaria, está extremamente atrasada relativamente às capacidades militares do Ocidente e que o Ocidente fornece à Ucrânia. Portanto, a China percebe que a Rússia se meteu num atoleiro e aquilo que interessa à China é dominar aquilo a que a China chama a Eurásia, dominá-la através da economia. Medvedev, antigo primeiro-ministro de Putin e homem de confiança de Putin, disse claramente que o objetivo de Putin era instalar uma zona de paz e de comércio livre na Eurásia, isto é, de Vladivostok a Lisboa. Ora, isso acaba por ser extremamente perigoso porque significa a intenção por parte dos russos de servirem de ariete da China. Porque os russos não têm a mínima possibilidade de dominarem economicamente esta região. Quem tem possibilidade é realmente a China. E, sendo assim, os russos estão apenas a servir os interesses chineses. E, nesse sentido, a Europa deve acautelar-se. E, por isso mesmo, é que esta ação da Rússia, aquilo que está a levar a cabo, é o fortalecimento de algo que devia ter desaparecido já, ou se não desaparecido, pelo menos ter uma ação apenas defensiva e não uma ação agressiva, como é o caso da OTAN. Aquilo que nós estamos a ver é que, afinal de contas, países como a Finlândia e a Suécia já estão a pensar aderir à OTAN. Ora, assim sendo, os Estados Unidos acabam por alcançar também os objetivos, não só através da propaganda, não só através do desgaste da Rússia, mas também através do reforço da OTAN, que é dirigido essencialmente contra a Rússia, mas também, de certo modo, secundariamente, contra a própria China. Tudo isto leva a que vejamos o futuro com pessimismo. Não nos parece que o futuro seja um futuro onde a paz seja alcançável a curto prazo. Ainda há pouco tempo acreditávamos que a paz podia ser alcançada, mas as ações de um lado e do outro nos últimos tempos, por um lado o ataque cerrado no que toca aos massacres em Bucha e à violação dos direitos humanos por parte dos Estados Unidos e das nações que seguem os Estados Unidos, nomeadamente a União Europeia, pretendendo retirar a Rússia do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, pois tudo isso, juntamente com o facto de a Rússia, através de Medvedev, ter demonstrado agora as suas reais intenções, pois tudo isso não é nada, absolutamente nada, favorável à paz a curto prazo. Esperamos que haja algo, haja um volte-face, tenhamos esperança que haja um volte-face nesta terrível guerra que parece que está a preparar uma terceira guerra mundial. Que, se isto forem os preparativos para uma terceira guerra mundial, será terrível para todo o planeta, particularmente para a Europa. Será aqui, mais uma vez, que será o campo de batalha da terceira guerra mundial. E os países europeus devem ter consciência disso. A Europa deve ter consciência que grande parte dela será completamente destruída, irremediavelmente destruída, se este conflito continuar a agravar-se. Os países europeus, em vez de deitarem achas para a fogueira, devem, pelo contrário, fazer um esforço enorme, contrariando interesses americanos, no sentido de conseguirem a paz, mas também
deve fazer um esforço enorme de unidade para enfrentar o poderio russo, o poderio dominador, economicamente dominador da China. Só assim a Europa existirá como entidade liberta e um espaço livre, um espaço de liberdade, de justiça no mundo. A Europa é apenas uma pequena parte da Ásia. A geografia é inevitável. Já temos aqui repetido que nada acontece sem se ter em conta a geografia. A verdade é que a Europa é uma pequena continuação da Ásia. É o fim da Ásia. Portanto, esta pequena continuação da Ásia será completamente absorvida pela Ásia se não se defender a ela própria, se não tiver em conta os seus interesses e os seus princípios, repito, os seus princípios essenciais de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Esperamos que os países europeus, os governantes europeus, ganhem a lucidez que não têm tido até agora, no sentido de defenderem estes supremos valores para que a Europa não seja metida num conflito altamente destrutivo ou não seja, por outro lado, absorvida por uma potência económica que queira levar o seu domínio de Vladivostok a Lisboa. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem o programa, que subscrevam o canal e que baixem o aplicativo da Rádio Transforma.